Aí galera, já já vamos começar aí nossa live sobre direito civil, né? O tema principal hoje de responsabilidade civil, mas se tiver aí mais alguma coisa relacionada aí ao direito civil, o pessoal do oitavo semestre que tiver alguma dúvida, já pode ficar todo disponível aqui também, não precisa ser especificamente sobre responsabilidade civil não, tá? Lembrando que essas lives desse final de semana fazem parte do intensivão para as provas dessa semana, beleza? Para auxiliá-los aí nos estudos, né? Já estão mandando algumas dúvidas aqui já. Daqui um pouquinho eu vou responder a vocês, beleza? Vamos lá. A Larissa Marques. A Larissa, pessoal, está perguntando sobre as excludentes de responsabilidade civil. Ela está perguntando se a legítima defesa funciona da mesma maneira que o estado de necessidade quando causar danos a terceiros, né? Bom, pessoal, eu gravei um vídeo para vocês relacionado a questão das excludentes de responsabilidade civil que eu postei lá no canal, né? Vamos só especificar alguns detalhes importantes aqui em relação ao estado de necessidade e à legítima defesa. A primeira coisa que a gente tem que considerar, pessoal, é que o estado de necessidade e a legítima defesa, elas fazem parte das excludentes de ilicitude que estão lá no artigo 188 do Código Civil e que também, por isso, são consideradas excludentes de responsabilidade civil, né? Conceitualmente, pessoal, o estado de necessidade e a legítima defesa apresentam o mesmo conceito do direito penal, né? O estado de necessidade, pessoal, é aquela situação onde você reage a uma situação de perigo, né, para afastar aí uma situação de perigo em relação à sua vida, seu patrimônio ou alguma outra situação, principalmente para afastar um dano maior, né? Esse perigo pode causar um dano maior ainda, então para você afastar esse dano, você acaba agindo e provocando danos a terceiros, a outras pessoas, ou nessa situação. Bom, o que acontece, pessoal? Isso em relação ao estado de necessidade. Já a legítima defesa, pessoal, é aquela atitude onde você busca, numa reação imediata, repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, né? Por isso que tem que ser uma reação imediata a essa agressão injusta, porque a agressão lá tem que ser atual ou iminente. Utilizando-se para tanto dos meios necessários, porém moderadamente, né? Lembrando que o abuso, o excesso, gera responsabilidade civil pelo artigo 187 do Código, assim como no direito penal. Também é importante lembrar em relação à legítima defesa, pessoal, que no direito civil não existe legítima defesa putativa, assim como no direito penal, né? Legítima defesa putativa no direito civil gera responsabilidade civil normalmente, né? A única coisa que pode aí atenuar um pouco é no relacionado à indenização, como você pode levar em consideração a culpa, ao grau de culpa do agente, né? Bom, o que acontece, pessoal? Diferente do que acontece lá no direito penal, onde o estado de necessidade ele exclui, ele é uma excludente efetivamente, no direito civil, pessoal, nem sempre o estado de necessidade vai excluir o dever de indenizar. Isso está lá no artigo 929 e 930 do Código Civil. E o que esses dois artigos falam? Eles vão falar o seguinte, dependendo da situação, se a pessoa lesada for terceiro à situação, ou seja, não tiver qualquer participação na situação de perigo que foi criada, esse terceiro ele tem direito de indenização e quem provocou o dano não vai poder argumentar o estado de necessidade para afastar o dever de indenizar. Então, pessoal, se a pessoa lesada é um terceiro à situação de perigo e ela foi lesada, quem provocou o dano vai ter que indenizar essa pessoa, né? E aí o 930 vai falar o seguinte, nessa situação cabe ação de regresso contra o causador do perigo. Eu gosto de utilizar, pessoal, o exemplo da criança atravessando a rua, né? Como eu falei lá no vídeo, eu estou lá dirigindo meu carro, né, tranquilamente, né, por uma via preferencial, né, escutando lá meu Pearl Jam, lá meu Linkin Park e tal.
tranquilamente, e de repente vem uma bola e a criança atravessa a rua, né? E eu, para não atropelar essa criança e causar um prejuízo maior ainda, até mesmo pelo risco de vida dessa criança, eu desvio, né? E nesse desviar eu acabo batendo nos carros, num carro que está parado na rua, né? Ou entrando dentro de uma casa, por exemplo, né? No acidente aí. Vejam, pessoal, se o proprietário desse carro ou dessa casa é um terceiro à situação de perigo, traduzindo, não é o pai da criança, eu vou ser obrigado a indenizar esse terceiro. Por quê? Porque o artigo 929 fala exatamente isso, né? Se o terceiro não é o causador da situação de perigo, necessariamente haverá a obrigação de indenizar, e aí eu vou ter que entrar com ação de regresso contra os pais dessa criança aí, né? Pela responsabilização do artigo 932 e 933. Agora, se o causador da situação de perigo é também a pessoa lesada, né, então aí nessa situação o estado de necessidade se aplica integralmente e não haverá o dever de indenizar. Por exemplo, então, pessoal, nesse mesmo exemplo que eu falei para vocês, o proprietário do carro ou da casa é o pai da criança, né? Então, nessa situação, pessoal, seria a hipótese onde haveria a incidência integral do estado de necessidade e excluiria-se o dever de indenizar integralmente, certo? Agora, é o seguinte... café é bom pra caramba. Pessoal, seguinte, essa mesma situação, ela se aplica na legítima defesa dentro do direito civil? A resposta é negativa, pessoal, não se aplica. Tá? Por quê? Porque o artigo 929 e 930 ele é específico para o estado de necessidade. Tá? Então, pessoal, a legítima defesa não entra nessa situação do artigo 929 e 930, tá? A não ser que você tenha aí a legítima defesa putativa, tá? Ou uma situação que foge à questão da atuação da legítima defesa pura e simplesmente. Lembrando, obviamente, pessoal, que a legítima defesa ela se relaciona entre o causador do dano e a vítima, né? Então, na verdade, pelo que a Lari perguntou aqui, um terceiro ele seria atingido, um terceiro ele teria direito à indenização? Sim, logicamente. Mas não pelo fato do 930 e 929, ou seja, não pelo fato da responsabilização ser igual ao estado de necessidade. E sim porque o terceiro nessa situação aqui não é o causador da agressão, entendeu? Então vamos supor, tem um cara que está ameaçando a minha vida e na reação eu atiro. Só que eu não atingo essa pessoa que ameaçou a minha vida, eu atingo um terceiro. Nessa situação, pessoal, a responsabilidade civil vai me atingir, eu vou ser obrigado a indenizar. Por quê? Porque esse terceiro que foi atingido, ele não causou a situação de agressão, né? Mas veja, pessoal, não é pela própria incidência do artigo 929 e 930, é diferente a situação, tá? A excludente de legítima defesa vai se aplicar entre autor e a vítima em si, né? Ou seja, quando a vítima está me agredindo e eu reajo e provoco um dano nela, né? É assim que vai entrar a legítima defesa, tá? Agora, eventualmente, se nessa minha reação eu atingir algum terceiro, aí não é a hipótese do artigo 929 e 930, aí é a responsabilização civil normal, porque não há uma excludente que possa proteger o autor do dano numa situação dessa, porque quem foi atingido não é o causador da agressão injusta que está visando se repelir. Tá? Não sei se eu te respondi, Lari, mas qualquer coisa você pergunta novamente aí que a gente responde. Tá? Deixa eu ver outra pergunta que fizeram aqui. Cadê? Professor, fala aí dos artigos do 2º, 17 e 29 do CDC, consumidor equiparado. Bom, quando a gente trata da ideia do consumidor equiparado, pessoal, a gente tem que primeiro entender o conceito de relação de consumo, né, e entender quais são as hipóteses onde nós temos então efetivamente a formação dessa relação de consumo, e para essa formação de relação de consumo nós precisamos entender o que é o consumidor,
qual é o conceito de consumidor. Para entender o conceito de consumidor, pessoal, a gente precisa compreender duas teorias que tratam das relações consumeristas, que tratam, na verdade, do conceito de consumidor, né? A primeira teoria, pessoal, que é a teoria objetiva, ou maximalista, ela vai pressupor, pessoal, que ela vai pressupor um conceito objetivo do direito consumidor. Ela vai propor a seguinte ideia, de que toda pessoa que adquire um produto ou um serviço é considerada consumidor, não interessa a destinação, não interessa o porquê que ela comprou, desde que esse produto faça aí parte como destinatário final, vamos dizer assim. Pela teoria objetiva, então, o consumidor é todo aquele que adquire um produto como sendo um destinatário final, né? Esse é o conceito da teoria objetiva. Já a teoria subjetiva, pessoal, entende uma outra ideia. Ele vai entender que não basta a destinação final para se compreender a formação de uma relação de consumo, então assim o conceito de consumidor. E sim, a ideia da teoria subjetiva, ela vai entender que essa destinação final tem que ser econômica, né? Traduzindo aí o que quer dizer isso. Você tem que dar uma destinação econômica final para esse objetivo e ele não integrar uma outra relação de consumo. Vou traduzir isso pelo seguinte exemplo. Uma empresa, ela adquire matéria-prima para a fabricação de um carro. Essa aquisição entra como relação de consumo? Pela teoria subjetivista, a resposta é não. Por quê? Porque essa matéria-prima ela vai ser empregada na continuação de uma cadeia de produção. Então, para essa finalidade, a empresa ela não seria considerada consumidor. Uma outra ideia é eu, Gilberto, vou lá na papelaria e adquiro a caneta que essa empresa fabricou. Eu sou consumidor? Sim. Por quê? Porque eu sou o destinatário final economicamente falando. E aí o que vai acontecer? Eu não vou dar continuidade nessa atividade negocial, eu não vou vender essa caneta, eu vou me utilizar dessa caneta, né? Então, pessoal, esse é o conceito básico da corrente subjetivista. Essa corrente subjetivista ela é totalmente o oposto da objetivista, que é um conceito bem amplo, todo mundo pode ser consumidor, né? Só que essa corrente subjetivista, pessoal, ela começou a apresentar algumas falhas, né? E aí então ela foi relativizada, né? Ela passou por uma certa relativização. A primeira relativização dela, pessoal, foi na questão da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica ela passou aí a entrar em várias situações pela teoria subjetivista pura. Pessoa jurídica basicamente não conseguia ser considerada como consumidor em quase nenhuma relação por causa exatamente dessa questão do conceito econômico, né? Que a pessoa jurídica, quando ela compra, ela vai empregar aquilo lá na sua atividade. Então, assim, é muito difícil, né? Pela teoria subjetivista pura, dificilmente uma pessoa jurídica consegue entrar no conceito de consumidor. E aí, então, sofreu essa primeira relativização para a ideia de que, mesmo que se tratando de pessoa jurídica, se a aquisição não foi para a atividade fim da empresa, ela é considerada consumidora, né? Por exemplo, então, a empresa que adquire lá uma prestação de serviço de limpeza, né? Não tem nada a ver com a sua atividade fim, né? Então, nessa situação do serviço de limpeza, de faxina, por exemplo, a empresa vai ser considerada consumidora, né? Agora, a história da aquisição da matéria-prima vai continuar a empresa sendo... não vai entrar no conceito de consumidor, vai ser uma relação de direito civil pura, porque exatamente entra dentro da atividade empresarial, né? Só que também, pessoal, vamos repetir novamente, esse conceito, ainda que relativizado, apresentou algumas falhas. Vamos colocar aí no atinente a nossa profissão hoje. O advogado hoje, por exemplo, compra um computador, compra um notebook, e ele vai usar esse notebook para a sua atividade profissional.
né? Se você for partir da teoria subjetivista pura ou até mesmo relativizada, a partir do momento que você compra um notebook para o desenvolvimento da sua atividade negocial, você não entraria no conceito de consumidor. Então, pessoal, essa teoria novamente sofreu uma nova relativização agora pelo STJ, atribuindo que, na verdade, ainda que não seja, ainda que tenha fins lucrativos no negócio, vai se entrar no conceito de consumidor se a pessoa se enquadrar no conceito de vulnerabilidade. A gente tem que lembrar o princípio da vulnerabilidade do CDC, onde o CDC visa proteger a parte tecnicamente mais frágil, não economicamente muitas vezes, mas tecnicamente ou cientificamente mais frágil na relação negocial, para equilibrar a relação. E isso, pessoal, sanou aí uma série de problemas, né? Por exemplo, em relação ao advogado que eu acabei de falar para vocês, que compra um notebook e se você for aplicar a teoria pura, ele não entra no conceito de consumidor, mas agora, por essa relativização, entre a fábrica de notebooks HP e o advogado, quem é a parte vulnerável? Obviamente o advogado, né? Pelo menos tecnicamente falando, mas ele seria a parte vulnerável, entendeu? Então, numa situação dessa, ele entraria no conceito de relação de consumidor para fins de relação de consumo e, eventualmente, qualquer problema apresentado por esse notebook, ele vai poder se utilizar do CDC para a sua proteção, né? Quando a gente trata, então, do conceito de consumidor, pessoal, nesse sentido de vulnerabilidade aí, tem algumas situações onde nós vamos ter consumidores por equiparação. O que são consumidores por equiparação? São situações, pessoal, onde tecnicamente a pessoa não entra no conceito de consumidor. Ele não participa de uma relação de consumo especificamente. Ele não comprou produto nenhum. Ele não adquiriu serviço nenhum. Mas ele acaba sendo atingido por uma situação envolvendo uma relação de consumo, né? Por exemplo, a hipótese de um fato de terceiro, aí, um fato do serviço, melhor dizendo, um fato do produto ou do serviço, que atinge, além do consumidor, uma terceira pessoa, né? Um exemplo, eu estou lá com o celular, e aí o celular explode, me machuca e machuca um amigo, uma pessoa que está comigo, ou um estranho que está ao meu lado. Pelo artigo 17, pessoal, essa pessoa ela vai ser considerada consumidora por equiparação. Por quê? Porque ela é atingida por uma relação consumerista. Então, a ideia do consumidor de equiparação também está dentro da vulnerabilidade e tem como objetivo principal proteger aquelas pessoas que são atingidas pela relação de consumo, mesmo elas não tendo participado. O Código de Defesa do Consumidor, então, ele traz 3 situações de proteção. A primeira delas é essa que eu acabei de falar para vocês, do artigo 17, que são relacionadas às vítimas do fato do produto ou do serviço. A outra situação é em relação à coletividade de pessoas, que está lá no artigo 2º, parágrafo único, que são os terceiros intervenientes. E a terceira situação, que está lá no artigo 29 do CDC, que vai tratar aí das pessoas, sendo elas determinadas ou não dentro da sociedade, e que estão expostas às práticas de consumo, às práticas comerciais ou à disciplina contratual de uma determinada relação de consumo, né? Por exemplo, serviços de telefonia, né? Então, numa situação dessa de serviço de telefonias, todos os consumidores, todos os possíveis consumidores, ou todos que já são consumidores, mas que não tiveram aí nenhuma relação específica, mas foram expostos por uma prática comercial, então também são protegidos como consumidores de equiparação, por equiparação, tá? Mais ou menos assim que funciona, Luciane. Qualquer coisa, você me pergunta novamente aí que a gente responde. Vamos ver uma outra questão aqui que me mandaram. A Letícia está perguntando sobre a responsabilidade civil automobilística. Pessoal, a responsabilidade civil automobilística, ela tem como base principal o Código Civil, né? Por quê? Embora toda a normativa de trânsito ela esteja regulada dentro do Código de Trânsito Brasileiro,
Mas o Código de Trânsito brasileiro, pessoal, ele é uma lei de natureza administrativa e penal, né? Ele tem normas de direito administrativo e direito penal. Ele não apresenta normas de direito civil. Mas, pessoal, o que acontece? O Código de Trânsito, ele traz para nós uma série de deveres de conduta, assim como qualquer lei, né? Assim como, por exemplo, o Código Penal traz também para o mundo civil. Aliás, o Código Civil não fala que você não pode matar ninguém, né? Mas isso é um dever que está lá dentro do Código Penal e que, se você descumprir lá, vai gerar responsabilidade civil aqui. A mesma coisa em relação ao Código de Trânsito. O Código de Trânsito não traz normas de direito civil, normas de responsabilidade civil especificamente, mas ele traz normas de conduta. E aí, pessoal, o que você tem? A partir do momento que você descumpre essas normas de conduta que estão no Código de Trânsito, automaticamente gera o que nós chamamos de responsabilidade civil extracontratual, aquela que existe quando você descumpre um dever que está imposto pela lei, né? E aí, então, pessoal, a regra é aplicar o Código Civil, né? Normalmente responsabilidade subjetiva, né? Não é, a regra é a responsabilidade subjetiva. E basicamente, pessoal, os deveres de conduta são os que estão impostos ali no Código de Trânsito. A gente tem que destacar principalmente o artigo 26, 27 e 28 do Código, que trabalha bem a ideia de direção defensiva, você não causar perigo na circulação do trânsito, você observar as condições do seu veículo, você observar as condições da via na qual você está dirigindo e dirigir adequadamente a condições dessas vias. Se você descumpre isso, você no mínimo já está concorrendo com culpa, né? E aí, pessoal, o artigo 29, 30, 31, 32, 33 e por aí vai, que vai estabelecer aí todas aquelas norminhas de conduta que todo condutor deveria saber, deveria praticar no dia a dia e não pratica, pessoal. E, na verdade, o descumprimento de normas de trânsito são uma das maiores causas de acidentes e automaticamente de responsabilidade civil nas ações no judiciário. Por quê? Porque são condutores que não observam normas de trânsito e que provocam acidentes, né? E às vezes acidentes com vítimas fatais, né? Infelizmente, né? Diariamente, pessoal, a gente vê na prática as situações que eu chamo situações de barbeiragem, né? Aqui na nossa região mesmo, Dourados é caótico. Eu acho o trânsito de Dourados caótico, comparados aí com grandes centros urbanos, né? Seta não existe, a pessoa está com um casinho e acha que está com um caminhão que precisa abrir curva, né? Outro dia mesmo eu estava indo até o Unigram, eu estava aí na faixa da esquerda, uma caminhonete na faixa da direita, e aí do nada ela decidiu virar para a esquerda sem sinalizar, cruzando a minha frente. E se eu não estou prestando atenção, pessoal, ou se eu não fosse rápido na reação, já não tivesse prestando atenção no que poderia acontecer, eu tinha entrado na lateral dela. Por quê? Exatamente porque ela não observou um dever básico de condução, que é, se você vai convergir à esquerda, você deve se dirigir ao bordo esquerdo da pista, sinalizar a sua intenção de convergir e fazer a conversão. Mas tudo isso antes você tem que sinalizar, né, adequadamente, para você mostrar para os motoristas que estão à sua volta a sua intenção de fazer a conversão e assim não provocar danos, né? Então, o grande problema da responsabilidade civil, pessoal, é a má formação dos condutores brasileiros. Os condutores brasileiros não sabem práticas básicas relacionadas à condução de veículos, né? Então, isso acaba gerando uma série de consequências para o direito civil, né, que é relacionado à responsabilidade civil. Basicamente, em regra geral, pessoal, é mais ou menos isso, Letícia. Se você quiser mais alguma situação específica, manda aí que a gente esclarece mais especificamente. Que mais? Fala um pouquinho sobre teoria objetivista e subjetivista no conceito do consumidor e qual teoria foi adotada. Isso aí foi o que eu acabei de falar, né, Ana? Só lembrando que a teoria adotada pelo direito brasileiro é a teoria subjetivista, com as duas relativizações da jurisprudência, a última aí considerando como consumidor todo aquele que se integra nesse conceito de vulnerabilidade do Código de Defesa do Consumidor, né? Professor, caso a pessoa sofra lesões corporais e a caminho do hospital morre em um acidente de trânsito, a família, cônjuge, ascendente ou descendente da vítima pode ser indenizada por danos morais?
Pode sim. A gente vê aí situações de responsabilização por danos morais em relação a cônjuge, em relação aos ascendentes, em relação a descendentes e em relação aos colaterais, tá? Os irmãos. Aí, dependendo do grau de afinidade. Não, mas isso você está falando em relação à morte, né? Não, pera, deixa eu olhar aqui a pergunta novamente. Quando a pessoa sofre lesões corporais e a caminho do hospital morre em um acidente de trânsito. Ah, não, Catarina, não, tá, entendi. Isso aí depois você complementou a pergunta embaixo, eu não tinha visto. Bom, em relação ao evento morte, elas podem pedir danos morais, tá? Tanto cônjuge, ascendente, descendente ou colateral em segundo grau, né? Os irmãos, eles podem pedir em relação ao evento morte. Em relação às lesões corporais, não. Por quê? Porque as lesões corporais geram danos morais na pessoa que sofreu a lesão corporal, não na família, tá? Então, tecnicamente, a princípio, não cabe dano moral pelas lesões corporais, e sim pela morte. Porque a morte é que vai gerar o abalo moral na família, no cônjuge, no ascendente, no descendente ou nos colaterais. Tá? Mas em relação às lesões corporais, a princípio não, porque não há aí um abalo à honra dessas pessoas, apenas na pessoa do ofendido. Então, nessa parte aí não tem a liquidação, não. Prazo decadencial de 30 a 90 dias conta-se a partir da entrega ou a partir do conhecimento do dano. A prescrição por vício do produto está lá no artigo 26. 26? Deixa eu ver aqui. Artigo 26, isso. Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Então, lá nós temos dois tipos de prazo, 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. E o parágrafo 1º vai falar para nós quando que começa a contagem desse prazo. Inicia-se a contagem do prazo decadencial, previsto aí nos incisos 1 e 2 do artigo 26, a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Então, Luciane, é a partir da entrega, tá? Quando que a contagem do prazo vai começar do conhecimento do vício, do dano, do vício? E você tem que olhar lá no parágrafo 3º do artigo 26. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, só vai começar a contar esse prazo de 30 ou 90 dias quando se evidenciar o defeito em se tratando de vício oculto, tá? Só aí lembrando aquela situação que o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, ele não traz um prazo específico para manifestação desse vício oculto, Então, isso aí é um detalhe que deve ser observado com certa cautela, A gente tem que entender que esse vício oculto não é ad eterno, A pessoa está lá com o produto há 3, 4, 5 anos e aí aparece o defeito, ele vai falar que é defeito oculto, porque o Código de Defesa do Consumidor não traz um prazo específico para aparecer esse defeito oculto, Então, é só um cuidado, tem que ser meio razoável essa situação aí, certo? Seja bem-vindo, Diego. Valeu pela presença aqui. Luciano, não sei se eu te respondi, qualquer coisa você me chama de novo aqui. Em relação ao vício oculto, se o vício for descoberto faltando 10 dias para terminar a garantia, por exemplo, o prazo de 30 ou 90 dias conta a partir do conhecimento do vício, independentemente da garantia. Isso, exatamente isso, Maria. Tá lá no parágrafo 3º que eu acabei de falar para você. É exatamente assim que funciona. Conhecer o vício, você tem 30 a 90 dias para reclamar o problema, independentemente da garantia, tá? É assim que funciona mesmo. Que mais? Vamos lá. Mais uma pergunta da Luciane aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos lá. Só ocorre responsabilidade solidária quando ocorrer as hipóteses, quando não houver a identificação do produtor, informação suficiente, não conservação adequada. Não, na verdade, Luciana, a regra no Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade solidária, tá? Sempre, sempre. Principalmente nessas situações aí.
mas eu vou ser bem claro, bem sincero, bem específico. Dificilmente uma situação de relação de consumo não gera responsabilidade solidária. Na verdade, pessoal, o que acontece é o que está lá no artigo, deixa eu ver, o 14. Deixa eu olhar aqui. O artigo 12, se você olhar a ideia do artigo 12, ó, o fabricante, o produtor, o construtor nacional, o estrangeiro, o importador respondem independentemente da existência de culpa. Qualquer um desses aqui que participaram gera responsabilidade solidária. Se você for lá na ideia do artigo 13, o comerciante é igualmente responsável no seguinte: quando o fabricante e o construtor não puderem ser identificados, quando o produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, ou a conservação for inadequada. Então, nessa situação especificamente, o comerciante ele acaba sendo responsável. O problema, pessoal, é que a maioria das situações entram nessa situação aqui, ó, no inciso 2 do 13, em relação ao fato do produto. Né? Em relação ao fato do produto, a maioria das situações entra no inciso 2 do artigo 13. Em relação ao serviço, pessoal, qualquer um que forneceu o serviço também vai responder, qualquer um que participou dessa relação de fornecimento do serviço também vai responder solidariamente na parcela que ele contribuiu para a prestação do serviço. Então, fica difícil para falar que numa determinada relação de consumo não se forma uma responsabilidade solidária em quem participou da relação de consumerista. Por quê? Vai sempre entrar no conceito de vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade do consumidor é que vai gerar essa responsabilização. Então, fica difícil você imaginar uma situação onde não haverá responsabilização solidária. Principalmente quando nós temos a responsabilidade pelo vício do produto, né? Porque lá no vício, pessoal, é ainda um pouquinho mais restrito o negócio. Fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não respondem solidariamente pelos vícios. Então, lá, quando se tratar de vício, a situação fica pior ainda, lá no artigo 18 e no artigo 19, se eu não me engano. Artigo 18 e 19. Qualquer um que participou da relação negocial vai responder, entendeu? Em se tratando de vício. E em relação à situação de fato do produto, eu vou entrar no artigo 13. E se você colocar aí o conceito de vulnerabilidade, aí ferrou. Vai atingir todo mundo solidariamente, e aí o comerciante é que entre com ação de regresso contra o fabricante para reaver aquele prejuízo que ele teve. Mas a regra, na verdade, pessoal, a ideia principal, pelo menos na prática aí da jurisprudência que a gente tem visto, é que a responsabilidade na relação de consumo, na maioria das situações, é solidária. Até eu costumo brincar que se você não sabe, chuta que é solidária, né? Porque o risco de você acertar é muito maior do que o risco de você errar, tá? Mas vamos colocar para efeitos de lei, vamos colocar de acordo com a lei. No responsabilidade por vício do produto ou do serviço, é bem claro, solidária, qualquer um que participar da relação negocial. Em relação à responsabilidade pelo fato, o artigo 12, ele traz a participação aí do fabricante, produtor, construtor, nacional, estrangeiro, e o importador respondem. Então qualquer um desses que participarem vão responder solidariamente. E o comerciante, aquele que vendeu, também vai responder nas hipóteses do inciso 3. E é só que as hipóteses do inciso 3, pessoal, elas são bem gerais. Então, o risco de você conseguir se enquadrar numa dessas situações aqui é relativamente considerável, né? O professor fala sobre o certificado de propriedade na responsabilidade automobilística. Pessoal, o certificado de propriedade do veículo, é aquele documento emitido pelo Detran. Ele é um documento de natureza administrativa, tá? Ele serve como prova de propriedade? Serve, mas não é uma prova absoluta. Por quê? Porque ele é um documento administrativo, né? Civilmente falando, o automóvel é um bem imóvel, e como bem imóvel, ele se transfere pela tradição, pela entrega, né? O registro no Detran ele tem efeito meramente administrativo, mas serve como prova, né? Então, na verdade, pessoal, quando a gente trata da responsabilidade civil, a gente tem que buscar, obviamente, quem é o proprietário do veículo. E como início de prova, o certificado de propriedade vai indicar, na verdade, quem é o proprietário do veículo, mas pode não ser essa pessoa que está lá, né?
ela que vai ter que provar que ela não é a proprietária do veículo e assim se eximir de uma responsabilidade civil, se for o caso aí, que no tema de automobilístico, tá? Não sei se foi mais ou menos isso que você perguntou, mas a ideia principal do certificado de propriedade é mais ou menos essa. Se eu passar no sinal vermelho, Midena, se eu passar no sinal vermelho e tampar a placa, mas em uma análise eles conseguem me identificar, eu irei responder só por ter passado no sinal vermelho ou terá outras consequências por eu ter tampado a placa? Na verdade, Midena, no efeito administrativo, você vai responder, né, por não obedecer a sinalização. Se eu não me engano, tem uma infração que envolve dificultar a leitura da identificação do veículo, que é a placa, né? Se eu não me engano, tem uma infração administrativa em relação a isso daí, né? Então, tecnicamente, sim, você vai responder. Até quando eu dirigia a moto, uma das causas que os motociclistas eram bastante multados era exatamente dificultar a leitura da placa. Várias motos eram, na verdade, apreendidas porque as rabetas não estavam em posição adequada para permitir a identificação da moto num radar, por exemplo, né? Então é uma infração administrativa. Civilmente falando, só se você ultrapassar o sinal vermelho e causar algum dano é que vai gerar alguma responsabilidade civil. Senão, tecnicamente, no civil não tem nenhuma importância, né? Apenas o fato administrativo mesmo. Vulnerabilidade psíquica. Quando que eu vou ter um exemplo de vulnerabilidade psíquica? Pera, deixa eu pensar. Ai, caramba, de cabeça, deixa eu ver. Que é a vulnerabilidade. Bom, assim, tecnicamente, pela maioria da doutrina, nós temos 3 tipos de vulnerabilidade: a vulnerabilidade fática, vulnerabilidade técnica e vulnerabilidade jurídica, né? A vulnerabilidade fática é aquela situação econômica, social mesmo da pessoa, né? A vulnerabilidade técnica é a falta de conhecimento técnico acerca de um determinado produto ou serviço. E a vulnerabilidade jurídica ou científica resulta da falta de informação do consumidor a respeito dos seus direitos e tudo mais. Alguns doutrinadores modernos têm considerado a vulnerabilidade psíquica também. Traduzindo, são situações onde a pessoa apresenta debilidades psíquicas, alguma situação psicológica que acaba interferindo na formação da relação de consumo, né? Seria mais ou menos essa a ideia da vulnerabilidade psíquica. Por exemplo, a pessoa está aí numa situação de desespero e por isso ela forma uma relação de consumo extremamente danosa para o consumidor, né? Ela pratica uma relação de consumo e aí que fere todas as normas de direito do consumidor, mas porque ela está debilitada psiquicamente falando, né? Ela está sofrendo uma depressão ou de um estado de desespero tal, que ela acaba fazendo entrando numa relação de consumo que é extremamente danosa para ela, né? Mais ou menos essa é a ideia de vulnerabilidade psíquica. Lembrando, pessoal, que esse conceito de vulnerabilidade psíquica você não vai encontrar em qualquer livro, né? São poucas pessoas que falam, que entram nesse conceito de vulnerabilidade psíquica. Às vezes, os que não entram, às vezes acabam tratando essa vulnerabilidade psíquica dentro das outras formas de vulnerabilidade também, tá? Mas é importante a gente considerar isso porque é uma ideia que está ganhando força aí. Grande Samir, na sua época não tinha mesmo, hein, bicho? Né? Mas estamos aqui agora esclarecendo dúvida dos alunos utilizando isso dos recursos modernos, né? Forte abraço aí, Samir. Abração, sucesso para você também. Então, no caso de fato do produto ou serviço, a responsabilidade do comerciante é subsidiária.
e em caso de vício do produto ou serviço seria solidária? Não é assim que funciona não, Milena. O comerciante, no caso do fato, ele só vai responder nas hipóteses do artigo 13. Não há responsabilidade subsidiária não, ou é solidária ou não é, tá? Mas o que acontece? Por causa da ideia da vulnerabilidade, o comerciante às vezes acaba entrando se enquadrando numa das 3 situações do artigo 13. Então vamos colocar aí que 60 a 70% das situações de consumo que podem gerar fatos do produto, o comerciante acaba respondendo, exatamente porque existe algum problema de identificação de quem efetivamente forneceu o produto, quem é o fabricante ou quem é o importador. E em segundo lugar, porque normalmente há uma falha de conservação, né? E acaba ficando difícil para o comerciante provar que ele não falhou na conservação. Principalmente por causa desses freezers modernos que são tudo aberto e tal, e que não refrigera adequadamente, né? Então, o que eu quero dizer? A responsabilidade em relação ao fato, tecnicamente, para o comerciante, eu vou aplicar algo ao artigo 13. Então, traduzindo, o comerciante só vai responder solidariamente se ele se encaixar nas hipóteses do artigo 13. Na prática, ele acaba se encaixando, 70% das situações, ele acaba se enquadrando numa dessas 3 situações, por isso que o comerciante, ele quase sempre vai responder solidariamente, mas não subsidiariamente, tá? Em relação ao vício do produto, pessoal, aí é solidária. Qualquer um que participou do fornecimento, da relação de fornecimento do produto, responde solidariamente, tá? Isso aí está bem claro no artigo 18 e no artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 18, 19 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. Em relação aos serviços, também artigo 21, tá? E esses são solidárias, mas a subsidiária não, tá, Milena? Tá? Ou é simples, responsabilidade simples, o fabricante, tal, no fato, ou vai ser solidária. Tá? A subsidiária, a princípio, não se aplica aqui, tá? Veículos oficiais na responsabilidade automobilística. Pessoal, veículos oficiais é uma situação bastante complicada. Deixa eu só ligar aqui o celular na energia porque está acabando a bateria. Mas os veículos oficiais, pessoal, são uma situação bastante complexa e volta e meia temos aí algumas hipóteses que acabam gerando responsabilidade civil. Deixa eu ver se ligou aqui. Beleza. Para a gente cuidar dessa situação, pessoal, nós temos que ir lá para o Código de Trânsito Brasileiro. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, inciso... Artigo 29, inciso 7. Artigo 29, inciso 7, pessoal, vai tratar especificamente dos veículos oficiais, as normas de circulação de veículos oficiais. O que o artigo 29, inciso 7 vai falar? Os veículos oficiais de resgate, salvamento e urgências em geral, e aí entram ambulâncias, bombeiros, polícias, fiscalização de trânsito e por aí vai. Qualquer veículo que entra nesse conceito de atendimento de urgência e emergência tem preferência de circulação e livre passagem, livre estacionamento e tudo mais. Mas uma coisa que se esquece, pessoal, é que esse direito de preferência de circulação de passagem deve se dar de acordo com as normas de trânsito, e isso, pessoal, está bem claro aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Se você observar aqui, o inciso 7, ele vai falar o seguinte: os veículos destinados a socorro de incêndio, salvamentos de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições: A.
Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário. B. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local. C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação do serviço de urgência, né? Pois é, eu comento isso toda vez que eu falo desse tema, né? Não é bem assim que funciona na prática, tá errado. Ah, mas existe uma norma administrativa que manda andar com o sinalzinho vermelho ligado, mesmo não estando em ocorrência. Desculpa, mas norma administrativa nenhuma tem competência para se sobrepor ao Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei ordinária federal. Tá errado, mas... Bom, seguindo. D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas nesse código. Traduzindo esse último inciso aqui, pessoal, o direito de livre circulação e passagem só podem se dar se não proporcionar riscos à segurança do trânsito. Traduzindo, pessoal, veículos oficiais de urgência e emergência não estão autorizados a descumprir normas de trânsito. E se eles descumprem normas de trânsito, eles respondem por esse descumprimento. O Estado, então, que são responsáveis por esse veículo, o Estado vai responder pelos danos causados por descumprimento das normas de trânsito. Por quê? Eles gozam de livre circulação e passagem, mas não podem descumprir normas de trânsito. Se eles descumprem normas, eles respondem. Então, quando vai atravessar um sinal vermelho, por exemplo, ele pode atravessar? Pode, mas deve se dar com cautela. Por quê? Porque se ele atravessa o sinal vermelho e bate em alguém, tá errado. Não adianta falar, não adianta argumentar, tá errado. Volta e meia isso acontece, vão ações para o judiciário, o município ou o estado tentam argumentar de que eles estavam em atendimento de urgência, que portanto tinham livre circulação, mas não tem o que falar, O veículo o estado vai responder, porque o direito de circulação não dá a esses condutores o direito de colocar em risco a vida de outras pessoas, E lembrando também, pessoal, que quem vai dar a passagem, vai fornecer a passagem para a ambulância ou o veículo oficial, pessoal, também não podem colocar em risco a situação de terceiros, Até na aula comentaram uma situação onde estavam chegando multas porque na hora de dar a passagem se parava em cima da faixa de pedestre e aí o radar estava fotografando essa parada. Efetivamente, pessoal, vai multar mesmo, porque você não pode colocar em risco a segurança dos pedestres. Na hora de você dar a passagem, você não pode colocar em risco. Ah, mas então, o que eu vou fazer, professor? Não faça. Como eu disse, o direito de preferência é se possível. Se você não colocar em risco a sua segurança e a segurança dos demais condutores da via. Você não pode colocar em risco ou provocar um dano só para dar direito de preferência para a ambulância. Então, se você está lá numa rodovia, nessa rodovia não tem acostamento, como que você vai fazer para dar direito de preferência? Você vai jogar para o meio do mato? Não. Obviamente que não. Você vai reduzir a velocidade para facilitar a ultrapassagem do veículo de atendimento de urgência e emergência. E quem está vindo, você vai tentar sinalizar para quem está vindo fazer o mesmo, usando aí da luz alta para esse tipo de sinalização. Obviamente, pessoal, que você não pode colocar em risco terceiros para dar esse direito de preferência, porque se eventualmente isso acontecer, você pode ser multado por causa disso. Lembrando que também, pessoal, se é possível você dar a passagem e você não dá, você também comete uma infração administrativa por causa disso, certo? Fala sobre a pensão por morte, os filhos recebem até qual idade? Pessoal, essa questão da idade aí, da pensão, eu não vou comentar, porque isso varia demais de jurisprudência para jurisprudência, de região para região, tá? A questão de limite de idades, eu evito cobrar isso na prova, porque é bem polêmico isso, varia muito na jurisprudência, tá? Tecnicamente, pessoal, como é que funciona o pensionamento? O pai morreu.
O filho tem direito à pensão até mais ou menos aí 24, 25 anos, tá? Aí, no caso, se houver outros beneficiários, tem a discussão se tem ou não tem direito a crescer e por aí vai, né? Mas, basicamente, pessoal, em tema de liquidação de pensionamento por morte, esse pensionamento normalmente é até aí mais ou menos quando o filho se casa com 25 anos, ou um limite aí de 25 anos, que a ideia é que presumidamente ele vai casar. Mais ou menos assim que funciona a ideia desse pensionamento, tá? Na verdade, como eu disse, eu evito cobrar essas questões de idades na prova, porque varia muito na jurisprudência e abre muita margem para recurso. Por quê? Basta o aluno demonstrar ali que uma jurisprudência que tratou do assunto e que fixou a idade na forma como ela entendeu ali na questão, que pronto, a questão já tá com problema, já está anulada, né? Ou a correção já está errada. Mas vai prevalecer o entendimento do professor? Não, obviamente que não. No direito, a gente tem que prevalecer o entendimento majoritário, ou, quando a situação é muito polêmica, você acaba não perguntando ou aceitando todas as correntes possíveis em relação ao assunto, né? Então, essa questão de variação de idade não é só em relação aos filhos, não. Essa variação de idades aí tem muita, né? Como eu disse para vocês, em relação ao limite para a mulher, por exemplo. O pai morreu e a mulher, como é que fica? Tem um entendimento aí, por exemplo, que começou com 60 anos, subiu para 65, porque até o dia que ele completaria 65 anos, aí foi subindo, 70, e já tem decisão sobre 75. Então, assim, varia demais essa questão da idade. Tudo vai depender aí do tribunal que você está trabalhando, aonde você está atuando na advocacia, né, para ter esse tipo de entendimento aí. Vamos lá, continuando. Professor, na aula da liquidação do dano moral, estético, psíquico, está videoaulas passadas de dano. Dá uma esclarecida. Não entendi, Luciara. Na aula de liquidação do dano, o dano moral, estético, você está... Não. É que eu falei, quando eu falei lá na videoaula, para ver as aulas passadas, é para vocês verem o conceito de dano moral, o conceito de dano estético e o conceito de dano psíquico. Quando eu me referi às aulas passadas, para vocês lembrarem do conceito de dano moral, dano estético e dano psíquico, tá? Mas, só esclarecendo, pessoal, dano moral, como é que se liquida o dano moral? Lembrando a variação, né? Dano moral hoje protege honra, dano estético protege o aspecto da integridade física, e o dano psíquico protege o aspecto da integridade psíquica, como eu esclareci lá, né? Tem que haver bem essa divisão aí quando da fixação dos danos. Mas vamos lá. O dano moral, pessoal, ele protege a honra, né? Ele visa indenizar a honra, e ele vai ser liquidado de uma forma arbitrada pelo magistrado. O dano moral no Brasil é arbitrado na sua maioria das situações. Dificilmente nós temos dano moral tarifado no Brasil, mas o árbitro, o juiz, na hora de arbitrar, ele deve pesar na balança a questão compensação-punição, né? Compensar o evento e punir o agente para que ele não reincida, para que ele não pratique novamente, né? Mas a gente tem que também lembrar que o dano moral, ele não visa o enriquecimento da parte, e também ele não pode ser tão ínfimo a ponto de tornar-se inócuo, ou tão elevado a ponto de levar a pessoa à falência, à insolvência e por aí vai, né? Prejudicando ainda mais a situação. De qualquer sorte, o dano moral hoje, pessoal, ele tem que ser analisado com certa cautela. Ele deve ser analisado vislumbrando aí a ideia de que não é qualquer situação que entra na hipótese de dano moral. Deve haver efetivamente aí um abalo à honra, um abalo importante à honra da pessoa. Então, vamos dizer assim, não é qualquer fato corriqueiro da vida em sociedade que vai gerar o dano moral, né? A gente sabe que a vida da sociedade por si só, ela gera uma série de aborrecimentos, né? Conviver com outras pessoas naturalmente já faz gerar conflitos, né? Isso aí é próprio da natureza humana, né?
E esses fatos corriqueiros da vida cotidiana, pessoal, não podem ser alçados, não podem ser levantados a hipótese de dano moral, porque senão a gente vai acabar banalizando isso tudo, né? Aquela sensibilidade exacerbada, como o STJ fala nas jurisprudências, não podem ser considerados como fatos para a configuração do dano moral, né? Em relação ao dano estético, pessoal, ele pode ser tanto reparado quanto compensado, né? Tudo vai depender do tipo de lesão. Se a lesão é passível de reparação por uma cirurgia plástica, então a indenização vai promover essa reparação. Agora, às vezes a lesão não é possível de reparação, então aí nós vamos trabalhar também com a ideia de compensação, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma cicatriz, se eu conseguir reparar essa cicatriz através de uma cirurgia plástica, então a indenização vai ser essa reparação aí. Agora, se não é possível, por exemplo, uma amputação, não tem como eu reparar cirurgicamente falando, né? O máximo que eu posso tentar é uma prótese, né? Mas prótese nenhuma substitui um membro original, né? Então, numa situação dessa, eu vou ter aí, além do valor para a aquisição da prótese, eu vou ter também o valor necessário para a compensação da perda desse membro, né? Então, vai ter essa equalização aí. Em relação ao dano psíquico, pessoal, ele é bem simples, né? Aquele abalo psíquico, diferente do dano moral. O dano moral visa proteger o aspecto da honra, da personalidade da pessoa. Aqui no dano psíquico, não. Nós vamos ter aí a proteção à psique humana, né? Os aspectos psíquicos da pessoa. Então, vamos supor que diante de um fato lesivo, essa pessoa aí adquire uma doença psiquiátrica, né? Um abalo psicológico tal, que ele acaba se tornando uma pessoa depressiva, adquire aí uma doença de natureza psiquiátrica. Nessa situação, pessoal, nós vamos ter aí a indenização com finalidade reparatória, não é compensatória, é reparatória, tá? Com a finalidade aí de custear o tratamento psicológico, psiquiátrico dessa pessoa aí, né? Então, os gastos com psicólogo, com psiquiatra, medicamentos e tudo mais, vai ser abraçado aí por essa espécie de responsabilidade civil, por essa espécie de dano, melhor dizendo, dano psíquico, certo? Então, só esclarecendo, Ciara, quando eu falei lá nas aulas passadas, que eu quis dizer para vocês, as aulas sobre dano, que eu conceituei dano material, dano moral, dano estético e dano psíquico, conceito de cada um deles, tá? Paulo Ricardo se assustou com o que eu acabei de falar de veículos oficiais. Bom, sobre a convalescença. A convalescença, pessoal, ela está lá no artigo 949 e 950 do Código Civil, né? Nós temos dois tipos de convalescença. Nós vamos ter aí a convalescença parcial e a convalescença permanente. Aliás, convalescença temporária e convalescença permanente. A convalescença, pessoal, é o tempo que a pessoa fica impossibilitada de trabalhar, ela passa aquele período que ela vai se utilizar para se recuperar fisicamente falando, né? E aí então ela perde sua capacidade de trabalho, ela perde a capacidade de ter uma renda, né, tecnicamente falando. Isso, lembrando, não se vincula com o direito previdenciário, não tem nada a ver com o direito previdenciário, é outra história, tá? Então, tem isso daí. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui, porque o tempo da nossa live já chegou ao fim. Então, antes que ele corte, eu vou fazer a pausa e vou entrar novamente, rapidão, antes de responder essa pergunta, antes da sequência na resposta dessa pergunta aí, beleza? Já eu volto aí, então, novamente aí, beleza? Pessoal, enquanto o pessoal então tá entrando aí, eu vou retomando o raciocínio. A última pergunta, nem lembro quem que fez a pergunta, mas meu Alzheimer já me fez esquecer. Mas, pessoal, pediram para comentar sobre a convalescença na responsabilidade civil, né? Bom, o que acontece, pessoal? Como eu estava falando para vocês, o artigo 949 e 950 do Código de Processo Civil, do Código Civil, trabalha a ideia do lucro cessante pela convalescença. Letícia, beleza, Letícia. Então vamos lá. Então o que acontece, pessoal? A ideia da convalescença é aquele período que a pessoa está impossibilitada de exercer a força de trabalho, né, e por isso ela deixa de lucrar. Então vamos dizer, ela deixa de ter uma renda
para se sustentar, para sustentar a família, né? Então, nessa situação, nós vamos ter aí o lucro cessante pelo pensionamento por convalescença. Essa convalescença, pessoal, ela pode ser parcial, que está lá no artigo 949, ou total, que está, convalescença temporária, que está no artigo 949, ou convalescência permanente, que está no artigo 950. O artigo 949, pessoal, vai trabalhar a ideia da convalescência temporária, que é a situação onde a pessoa ela precisa de um tempo de tratamento, mas após esse tempo de recuperação, ela consegue voltar a trabalhar, consegue voltar a exercer a sua atividade remunerada aí normalmente, né? Então, nessa situação, pessoal, o que o artigo 949 fala? Que a pessoa ela tem o direito de um pensionamento durante esse período em que ela está em reabilitação, até que ela se restabeleça totalmente, né? E readquira novamente a sua força de trabalho, tá? Já a convalescência permanente, pessoal, tem a mesma ideia da incapacidade permanente do direito previdenciário, ou seja, a pessoa não pode mais exercer a força de trabalho dela. Esse exercer a força de trabalho, pessoal, tem duas situações. Ela vai ter uma incapacidade parcial para o trabalho e uma incapacidade total para o trabalho. Quando que nós vamos ter a hipótese de capacidade parcial? Quando essa pessoa ela exercia uma determinada profissão, mas por causa do dano que ela sofreu, ela não pode mais exercer essa profissão. Ou seja, ela teve uma perda da capacidade laborativa, mas não totalmente. Ela pode exercer outros trabalhos, mas não da mesma forma. Então, o que acontece, pessoal? Quando nós temos essa situação da convalescência permanente parcial, a pessoa ela tem direito a uma indenização parcial, vamos dizer assim, uma indenização que compense essa perda da capacidade laborativa, né? É uma diminuição da renda que ela teve por causa dessa perda da capacidade laborativa. Então, como é que se calcula isso? É difícil, não vamos dizer que é fácil, né? Às vezes ela não consegue mais trabalho, então aí vai acabar sendo uma indenização total. Às vezes ela consegue um trabalho, mas ela não recebe mais a mesma coisa que ela receberia antes, né? Então também vai haver o pensionamento para cobrir essa diferença. Professor, mas aí se a pessoa ele acha um outro trabalho e acaba recebendo mais? Então, aí é aí que entra aí uma forma de defesa para tentar afastar esse tipo de pensionamento depois de um certo tempo, né? Mas de efeito imediato isso não vai ser isso que vai acontecer, tá? Então, nessa hipótese de convalescência parcial, nós vamos ter aí uma indenização para compensar essa perda da capacidade laborativa parcial, né? Eu gosto de usar como exemplo, pessoal, uma situação que eu vivenciei num processo onde nós tínhamos um professor de artes marciais. Ele sofreu um acidente, ele teve quase a sua perna amputada por causa disso, na verdade o seu pé amputado, né? Mas conseguiu recuperar, mas ele não teve mais como voltar a ser um professor de artes marciais. E todo mundo sabe, pessoal, que quem fez já artes marciais, Muay Thai, Jiu-Jitsu, por aí vai, sabe que o professor ele participa da aula ativamente, né? Ele ensina, ele demonstra, né? E essa pessoa, além de ele dar aula de artes marciais, ele era instrutor de academias de formação de policial, dava cursos e tudo mais, né? Então, o que aconteceu, pessoal? Depois desse acidente, ele não conseguiu mais exercer essa atividade, né? Ele teve uma perda laborativa muito grande, né? Então, nessa situação, ele estava em convalescência, acabou tendo uma convalescência permanente, mas não foi total, porque ele poderia exercer outros trabalhos, mas não poderia mais exercer o trabalho que era a paixão dele, que era ser instrutor de artes marciais, né? Não da forma como deveria ser. Ele poderia sim continuar ensinando, mas não da forma como ele ensinava antes, né? E obviamente que isso proporcionou a ele uma perda aí considerável da sua capacidade laborativa. Então, nessa situação, pessoal, na época o município ele foi condenado a indenizar aí exatamente essa perda da capacidade laborativa que ele apresentou aí, certo? Bom, já o outro lado do artigo 950, pessoal, é a perda da capacidade laborativa permanente e total. Ou seja, aquela situação onde a pessoa não tem mais condições de realizar qualquer tipo de trabalho. Ele perdeu completamente a sua capacidade laborativa. Nessa situação, pessoal, o pensionamento é integral e é enquanto a pessoa viver. Enquanto ele estiver vivo, ele vai receber esse pensionamento,
Tá? Em relação a isso, pessoal, alguns detalhes devem ser observados. Primeiro, incide 13º, alguns doutrinadores de jurisprudência também falam que incide 1/3 de férias, incide as férias. E um outro detalhe que a gente tem que observar, pessoal, é que o recebimento de benefício previdenciário não afasta essa responsabilização. Por quê? Porque são causas diferentes. Tá? A pessoa está recebendo um benefício previdenciário porque ela contribuiu para a Previdência Social. Se ela não tivesse contribuído, ela não receberia. Né? Então, eventualmente, se ele recebeu um seguro por invalidez, também não exclui esse dever de indenizar. Por quê? Porque são causas diferentes. Né? Ele recebeu o seguro porque ele pagou o seguro. Né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não vai promover aí nenhum desconto, nada nesse sentido. Pelo menos esse é o entendimento majoritário da jurisprudência. Não sei se eu respondi, Letícia, mas creio que sim. Pessoal, eu não vi se tinha mais alguma questão que me perguntaram lá na live anterior, antes de eu interromper, porque estava acabando o tempo. Se tem aí, por favor, mandem novamente, porque eu não lembro. Eu não vi, na verdade. Ou se alguém mais tiver mais alguma questão. Pessoal do 8º semestre também que está visualizando aí, se quiser fazer alguma questão relativa aí aos direitos reais, também está aberta a oportunidade, podem ficar à vontade aí, mesmo não sendo um assunto específico, mas a gente responde aí para ajudar. Sobre prescrição e decadência nas relações de consumo. Bom, em relação à decadência, pessoal, nós temos ali a situação do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Cadê? Está no Código de Defesa do Consumidor? Está aqui. Então, o artigo 26, pessoal, trabalha a decadência, né, em relação aos vícios, a responsabilidade civil pelos vícios, né, prazo de 30 dias para bens duráveis e 90 dias, 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, né? Esse prazo, pessoal, começa a contar do recebimento do produto ou do serviço, e lembrando que se o vício for oculto, esse prazo começa a contar a partir da ciência do vício, né? Só tendo um cuidado aí que o Código de Defesa do Consumidor não aplica ou não considera um prazo máximo para essa especificação, para o acontecimento por aparecimento desse vício oculto aí, e aí então a gente tem que só tomar um certo cuidado para não cometer abusos, né? E também, pessoal, é interessante que o Código de Defesa do Consumidor, diferente do que acontece no Código Civil, ele traz hipóteses de interrupção da decadência. Na verdade, a gente tem que lembrar que a decadência ela não suspende, não se interrompe, não se impede, né? A decadência ela é prazo contínuo e ela só não vai contar na hipótese onde nós tivermos aí menores absolutamente incapazes pelo Código Civil. Mas no Código de Defesa do Consumidor não, pessoal. Lá no parágrafo 2º, artigo 26, nós vamos ter aí duas hipóteses de obstação, né, de suspensão ou de situações que não vão contar o prazo de decadência, né? A primeira delas é em relação à reclamação, né, comprovada do consumidor em relação ao produto, e enquanto não houver a resposta negativa correspondente. E a segunda situação é quando se tem a instauração aí do inquérito civil para apurar aí qualquer problema relacionado a uma relação consumerista, tá? Em relação ao fato do produto, pessoal, nós vamos ter prescrição, então vício do produto, decadência, fato do produto, prescrição. Em relação ao fato do produto, pessoal, nós vamos ter 5 anos para prescrição, tá? 5 anos para prescrição. Então, nas hipóteses de fato do produto, 5 anos de prescrição. Nas hipóteses de vício do produto, 30 ou 90 dias, dependendo aí da espécie do bem, certo? Vamos lá. Fala sobre... Cadê? Tá. A pergunta que o Paulo fez aqui. Atividades gratuitas ou filantrópicas podem caracterizar relação de consumo? As filantrópicas, eu creio que não. Eu acho difícil uma atividade filantrópica entrar no conceito de relação de consumo. Agora, algumas situações gratuitas entram sim, tá? Por exemplo, aquela situação que eu falei para vocês, onde nós temos aí um serviço embutido no fornecimento de um produto, né? Eu compro o ar-condicionado e ganho a instalação, por exemplo.
É gratuita a instalação, tá, mas isso daí entra na relação de consumo. Na verdade, tudo vai depender, como eu disse para vocês, se entra ou não no conceito de consumidor e fornecedor. Se entrar no conceito de consumidor e fornecedor, é relação de consumo, se não, não. E aí, pessoal, não importa se a atividade é ou não é remunerada especificamente. Obviamente que a regra é que a atividade seja remunerada, mas em algumas situações, as atividades gratuitas, elas podem entrar no conceito de consumidor, principalmente quando elas incentivam a prática consumerista, né? Então, se entrar nessa situação de incentivo de prática consumerista diante da vulnerabilidade da pessoa, do consumidor, vai ser relação de consumo, tá? Agora, atividades filantrópicas, eu posso estar equivocado, mas de cabeça eu não lembro alguma situação de que envolve a atividade filantrópica que possa entrar efetivamente no conceito de relação de consumo. A princípio, eu não entro. Lembrando, pessoal, que esse negócio aí, a rede de combate ao câncer, Hospital do Câncer, não sei, Instituto do Câncer lá, tá vendendo sacos de lixo para oferir renda para o hospital. Isso aí é consumidor. Isso aí é relação de consumo. Mas é filantropia. Não, não interessa. A filantropia é de graça. A filantropia é você dar, né? E não é filantropia nenhuma. É atividade de relação de consumo mesmo, tá? Então, eventualmente, você comprar um produto defeituoso numa situação dessa, é relação de consumo e vai entrar na proteção do Código de Defesa do Consumidor. Isso aí não entra no conceito de atividade filantrópica. Tá? O que é filantropia? É você fazer uma coisa por benemerência, por um dever ético, moral, pessoal seu, uma pagação de uma promessa, um pagamento de uma promessa e tudo mais, sem um intuito lucrativo nenhum, né? Quando uma entidade beneficente está vendendo algum produto para oferir renda, na verdade, ela não está exercendo uma atividade filantrópica, ela está exercendo uma atividade lucrativa, ainda que seja para oferir renda para uma atividade benemerente, mas está exercendo uma atividade lucrativa, portanto, entra na relação de consumo, tá? Como fica a situação daquele que emprestou ou facilitou o automóvel em relação a um acidente? Responde, o proprietário do automóvel responde se ele facilitou ou emprestou o automóvel para terceiros, principalmente quando esse terceiro não apresenta condições de dirigir. Então, até situação de filhos que pegam veículos dos pais com ou sem autorização deles, situação de empregados que pegam veículos de clientes também sem autorização, ou quando você mesmo empresta voluntariamente o seu veículo para um amigo e esse amigo faz uma cagada, né, e te põe na reta, né, como um verdadeiro amigo da onça, acaba te ferrando, né. Como eu costumo dizer, pessoal, evita-se emprestar veículos exatamente por causa disso, né, porque o proprietário responde, né. Em caso de furto, o proprietário vai responder se ele facilitou o furto. Desculpa, Bia, esqueci da sua, vou responder. Em caso de furto, pessoal, se o proprietário facilitou o furto, ele também vai responder, tá? Ele só não vai responder se ele não facilitou. Como assim facilitou? Exemplo clássico é ele deixar a chave dentro do carro com o carro aberto, né? Ele facilitou, portanto, ele agiu com culpa, ele vai responder em caso de algum prejuízo, tá? Bia, cadê sua pergunta? Aqui, Bia. Se um pedestre visualiza uma ambulância em ocorrência e mesmo assim tenta atravessar a rua e a ambulância o atropela, qual a responsabilidade? Então, se o sinal tiver vermelho para a ambulância, pessoal, a ambulância vai responder. Em tese, a ambulância responderia, tá? Mas tudo vai depender da situação prática em si. Se ele está atravessando na faixa de pedestre, pelo Código de Trânsito, artigo 29, inciso 7, a linha B, ele deveria esperar a ambulância passar. Então, se ele atravessa, mesmo observando que a ambulância está vindo, no mínimo uma culpa concorrente vai haver, né? Em caso de sinalização semafórica, aí fica um pouquinho mais complicado, porque aí é a obrigação da ambulância parar, né? Então fica um pouco complicado a situação, né? Mas assim, em tese, como há uma obrigação específica para o pedestre no Código de Trânsito numa situação dessa, então, em tese, tecnicamente, no mínimo uma culpa concorrente aí vai haver.
né, se a ambulância efetivamente estiver errada na condução do veículo, não respeitar a sinalização de trânsito, né. Mas a ambulância, como eu disse, ela em atendimento de urgência, ela tem livre circulação e passagem, mas ela não pode descumprir normas de trânsito, né? Assim como o pedestre também não. Por isso que eu tenho que se analisar bem a situação. No mínimo, uma responsabilidade concorrente numa situação dessa aí pode haver. Tá? Então, tudo vai depender de como vai se dar aí essa situação. Não sei se eu respondi, Bia, mas se não respondi, você pergunta novamente aí. Cadê? O que mais? A colisão traseira, freada brusca e cruzamentos. Colisão traseira, pessoal, nem sempre, como eu gosto daquele velho ditado, quem bate atrás está errado. Esse ditado é uma falácia, está errado, não existe, tá? Nem sempre quem bate atrás está errado, pessoal. Prof, você pulou a Bia. Já resolvi o problema. Vamos lá. Nem sempre quem bate atrás está errado, pessoal. A gente tem que sempre analisar a situação. Por quê? Porque às vezes quem bateu atrás não está errado. Na verdade, ele bateu atrás porque a pessoa da frente foi imprudente, foi imperita ou foi negligente na condução do seu veículo, né? Por exemplo, fez alguma manobra sem sinalizar, ou a sua luz de freio estava queimada, ou realizou uma freada brusca numa via preferencial sem um motivo aparente, né? Ou seja, a gente tem que sempre analisar a situação específica para não ter aí uma condenação injusta em reparação civil por uma premissa que tecnicamente não evita, tá? Não existe. Então, pessoal, quando a gente trata de colisão traseira, a gente tem que sempre observar a situação específica para ver se há ou não há responsabilização. Tudo por quê, pessoal? Sempre que a pessoa for fazer uma determinada manobra, ela tem que sinalizar para que os condutores de trás possam ter também a mesma reação, né? Então, pessoal, quando a gente está realizando uma certa condução, a gente está numa via preferencial. Quem está na via preferencial, pessoal, não pode frear a cada esquina, né? Se você faz dessa forma, você pode provocar um acidente. Se você está lá dirigindo, de repente a pessoa para descarregar alguém sem sinalizar, e aí alguém bate atrás dessa pessoa. Quem bateu atrás está errado? Para mim, eu creio que não. Por quê? Porque não houve a sinalização adequada, né? Não se pode parar no meio da rua, torto à direita, troco de nada, né? Para você descarregar alguém, você tem que fazer isso da forma mais segura possível para não causar danos a terceiros e a pessoa que você está descarregando. Então, assim, a colisão traseira tem que se tomar um certo cuidado, tá? Tudo vai depender aí da situação, se a pessoa que está atrás está guardando a distância mínima de segurança e por aí vai, né? Em relação a cruzamentos, pessoal, é sempre importante lembrar que os cruzamentos sinalizados devem se respeitar a sinalização, e quem não obedece a sinalização, obviamente, responde. Só que em algumas situações os cruzamentos não são sinalizados. E aí você vai me falar, então um município é responsável. Não, não é. Tá? O município não é responsável porque o Código de Trânsito é bem claro em tratar do assunto quando fala que cruzamentos não sinalizados deve-se observar as seguintes situações. Em se tratando de rotatórias, quem está na rotatória tem preferência. Em se tratando de rodovias e vias, na verdade, aí uma interpretação também, vias conhecidamente preferenciais, também quem está na via tem preferência, né? Então, você está lá na Marcelino Pires e aí não tem uma placa pare ali acho que é na Mato Grosso, se eu não me engano, não sei se colocaram, mas não tinha uma placa pare ali. Aí você vai atravessar porque o cara está na sua mão direita. Tá errado, obviamente tá errado, né? Por quê? Porque ali você sabe que a Marcelino Pires é uma via preferencial ostensivamente conhecida dessa forma, né? Então você não pode atravessar a Marcelino Pires de qualquer forma. Mas em outras vias, pessoal, quando não há a sinalização, basicamente, quando você tira a sua CNH, você aprende a regra da mão direita, né? Sempre quem está à sua direita tem preferência, né? Então, pessoal, você falar
que uma colisão num cruzamento por falta de sinalização é responsabilidade do município, como a gente visualiza em algumas ações na Sexta Vara Civil aqui em Dourados, por exemplo, está errado. Por quê? Porque o município, porque o Código de Trânsito, na verdade, ele estabelece a preferência e você descumpriu e causou o dano. Né? Se você descumpriu e causou o dano, não adianta você atribuir a responsabilidade para o município pela falta de sinalização. Quem, na verdade, vai responder é você que não obedeceu a regra da mão direita, então nos cruzamentos não sinalizados. Onde tem sinalização, pessoal, a gente deve observar a sinalização. Tá? Cadê? Vamos lá, que mais? Não, o prazo de 30 dias, Milena, é o prazo que você tem para reclamar. Tá? Você descobriu o problema, entregou lá, você pegou lá o pacote de arroz no dia 10 desse mês, 10 de novembro. Então você tem 30 dias para reclamar que esse pacote de arroz não tem 5 quilos. Entendeu? Passou esse prazo, obviamente você vai perder o direito. Mas você chegou em casa e você já verificou que o pacote está com 4 quilos, você já pode voltar imediatamente para o supermercado e pedir a reparação nesse sentido aí. Tá? A reparação é imediata. Descobriu o vício, você já pode correr atrás. Tá? 30 dias, na verdade, é o limite máximo para você pedir essa reparação aí. A teoria do eixo médio não é mais utilizada? Na verdade, não é mais utilizada. Tem ainda algumas situações que ela pode servir de prova para você demonstrar excesso de velocidade de quem estava vindo na via preferencial, mas é só para isso, tá? É só para fins de prova, para pelo menos tentar uma culpa concorrente, porque a teoria do eixo médio hoje, como excludente de responsabilidade civil, não serve mais, não se aplica mais, tá? Você desobedeceu a preferencial, você está errado. Mas a teoria do eixo médio hoje, pessoal, pode ser aplicada numa tese de defesa por tentar estabelecer uma culpa concorrente por excesso de velocidade. Né? É uma forma de você se utilizar do eixo médio, mas de uma forma diversa de como ela foi utilizada no passado. Né? No passado, a teoria do eixo médio era usada para excluir responsabilidade civil, hoje não serve mais assim. Tá? Só mais uma. Se ocorrer uma batida em decorrência do não funcionamento do semáforo, existe culpa concorrente ou aplica-se regra da mão de ar? Aplica-se, na verdade, quando o semáforo tem problema e aciona-se a luz amarela intermitente, não existe preferência, tá, gente? Os livros de trânsito indicam que na situação de luz amarela intermitente não existe preferência, todos devem parar e seguir, né, de acordo com a necessidade do tráfego de veículos, né, dentro das linhas de segurança. O problema é quando o semáforo não aciona a luz amarela intermitente, por exemplo, quando acaba a energia. Né? Aí, pessoal, é problema, é um problema sério. O que eu penso? Vai depender da via. Né? Você está na Marcelino Pires e você está cruzando com a Presidente Vargas. Qual é a via preferencial? Você de Dourados, você que conhece Dourados, né? É a Marcelino Pires. Né? Mas, vamos colocar objetivamente falando, numa situação onde o semáforo desliga e não aciona a luz amarela intermitente, em última análise você vai sim aplicar aí a regra da mão direita. Tá? Existe aí a regra da mão direita. Tá? Lembrando, pessoal, que dependendo da situação, se for provado falha no semáforo, por exemplo, o semáforo se desligou por uma falha do semáforo, o município pode responder. Nessa situação de falha semafórica, o município pode responder, só que aí você vai ter que provar que houve mesmo uma falha no semáforo, senão é difícil. Tá? E obviamente, se não houve queda de energia, e tem aí uma série de fatores que a gente tem que considerar. Né? Beleza, pessoal? Bom, já estamos aí a 1h30. Creio aí que respondi bastante coisa, ajudei bastante aí. Quem ainda não entrou lá no canal, pessoal, para assistir aí os vídeos que eu postei, entre lá, tem bastante coisa legal lá para vocês.
Infelizmente eu acho que não vai dar para eu postar para vocês alguns vídeos sobre responsabilidade de trânsito e Código de Defesa do Consumidor por causa do tempo, tá? Mas eu acho que aqui nessa live a gente esclareceu bastante coisa. Espero ter ajudado vocês. O objetivo dessas lives é ajudá-los no estudo da matéria, né? Vou tentar postar a live de ontem, pessoal. Deu problema, eu só consegui postar a primeira parte, eu não consegui postar a segunda parte. A primeira parte já está disponível aí na minha history, né, para vocês. Vou ver se eu consigo baixar ainda hoje pro computador, para a gente poder postar no YouTube, beleza? Bom, pessoal, então com isso eu vou encerrar essa live de hoje. Obrigado aí pela participação de vocês, né? Vocês são todos maravilhosos e espero que vocês se deem muito bem na prova amanhã, né? E continuem aí estudando. Qualquer coisa, só dá um grito. Abração, pessoal. Obrigado pela participação. Até mais. Abraço.